Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu tô testando esse cenário novo aqui, eu espero que vocês gostem. Logo eu vou ensinar pra vocês essa cabeceira aqui, eu acredito que vai ser o próximo vídeo, já vai entrar no ar aí. A gente tá dando uma geral aqui no quarto e uma das primeiras coisas foi arrumar essa cabeceira. Então eu tô muito feliz de poder gravar aqui esse cenário novo, pra poder trazer pra vocês mais conteúdos assim de bate-papo, que é algo que eu queria trazer muito pra cá e eu não tava conseguindo. Mas agora estruturou bem direitinho. E sem fazer mais delongas aqui, vamos começar, porque no vídeo de hoje a gente vai falar como ser uma esposa melhor, que é algo que eu vim treinando muito comigo e tem algumas dicas que eu quero passar pra vocês que eu tenho certeza que vai te ajudar se você tá com alguma dificuldade, se você tá precisando um pouco dessa mão amiga aí. Vamos lá, vamos juntas, que agora a gente vai treinar algumas coisinhas aí pra gente melhorar cada vez mais como esposa, como dona de casa, como mãe. Mas nesse vídeo de hoje eu vou te trazer essa dica de como ser uma esposa melhor. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Eu não quero me alongar muito para não ficar um vídeo muito chato, muito falar, muito assim, com muita informação, com muita falação na orelha, né? Vocês sabem que eu gosto das coisas bem práticas, eu gosto de chegar e dar as dicas logo, porque eu gosto de assistir vídeo desse tipo também. Então eu acho que pra mim não faz sentido eu ficar aqui falando, e aí não surtir efeito, né? Eu trouxe aqui então 6 dicas bem assim top pra gente conseguir ir conciliando, da gente ser uma esposa melhor a cada dia, porque é um processo, gente. A primeira coisa que eu já posso falar pra vocês é um processo. A gente não vai se tornar uma pessoa perfeita, porque ninguém é perfeito. Todos nós somos imperfeitos. E nem Jesus Cristo, que era Cristo, que é Deus, veio aqui na Terra, agradou todo mundo. Quem somos nós, meros mortais, né? Eu e você, para querer agradar todo mundo. Então a gente não vai agradar todo mundo, a gente não é perfeito, a gente nunca vai ser perfeito, isso nunca vai acontecer, né? Mas a gente pode ser uma pessoa melhor a cada dia, a gente pode melhorar um pouquinho a cada dia. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, melhor aí para você mesma, né? Porque eu falo isso porque eu sentia que eu tava falhando. Eu sentia, quando eu criei o Guia do Matrimônio, que é até um curso, né, que eu fiz, acho que vocês já devem conhecer. Se você não conhece, eu te convido a conhecer. Lá no meu Instagram eu conto um pouquinho mais e logo eu posso trazer mais pra vocês por aqui, mas quando eu comecei a criar o Guia do Matrimônio, foi justamente para eu conseguir fazer com que o meu casamento melhorasse, né? Então eu queria levantar o meu casamento, mas primeiro eu comecei a mudar quem eu era. Eu comecei a olhar pra mim primeiro, para depois eu querer olhar pro que estava acontecendo com o meu casamento. E uma das coisas que eu mais olhei foi realmente, será que eu tô sendo uma boa esposa? Será que o que eu tô fazendo tá sendo suficiente? Dica número 1: seja paciente com seu marido. Isso parece até meio clichê, mas eu coloquei como a primeira coisa porque é uma coisa que eu precisava melhorar muito. Eu sou uma pessoa, assim, bem ansiosa, bem sanguínea mesmo, não aparenta, todo mundo fala que olha pra mim e acha que eu sou super calma, e quem me dera ser super calma, eu até tento, mas não, às vezes não funciona, né? Mas graças a Deus isso eu tô melhorando e tô trabalhando muito dentro de mim, e hoje eu posso dizer que eu tô bem melhor do que eu era no começo do nosso casamento, do que eu era quando a gente tava em crise, porque a minha paciência melhorou. Eu comecei a compreender que o André é uma pessoa e eu sou outra. E são duas pessoas totalmente diferentes. Por mais que a gente tenha os mesmos ideais, a gente pense parecido, a gente tenha sonhos parecidos, a gente quer planos e sonhos para nossa família iguais, ele é uma cabeça e eu sou outra. Ele tem as atitudes dele e eu tenho as minhas. Então, assim, nunca vai ser completamente igual. Nunca vai bater ali e ser exatamente a mesma coisa. Então, eu precisava ter mais paciência com ele. Eu precisava ser uma pessoa mais paciente para que eu também pudesse ficar mais tranquila. Porque isso também me atordoava. Eu ficava completamente assim, perdidona na coisa, porque eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, eu queria ajudar ele o tempo todo, eu queria fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e eu queria, sabe? Eu não tinha paciência nem comigo mesma, pra falar a verdade. Então, quando eu comecei a ter mais paciência com ele, eu consegui compreender que as coisas estavam andando, estavam caminhando. A gente tem que entender isso também, né? Que o homem, ele é uma cabeça pensante um pouco mais devagar do que a mulher. Isso é comprovado cientificamente, né? As mulheres, elas pensam 10 coisas ao mesmo tempo, enquanto o homem tá pensando em uma só. Não tô generalizando a coisa, não tô falando que os homens são devagar, são lentos, não é isso, não é isso que eu tô falando, mas a gente sabe que nós, como mulheres, a gente pensa mais coisas ao mesmo tempo. E então a gente tem que ter paciência com eles também nesse sentido, porque nunca vai ser a mesma coisa, igual eu comentei, nunca vai ser igual, eu nunca vou pensar igual a ele, né?
Então a gente precisa ter essa paciência com os nossos maridos. Esse é o primeiro passo pra gente querer melhorar como uma boa esposa, pra querer melhorar como uma mulher virtuosa, como uma mulher que edifica a sua casa, que edifica o seu casamento, que edifica a sua família, né? Então a gente tem que ter primeiramente ali paciência. Segunda coisa, seja confidente do seu marido. Você já viram aquela piadinha assim que a mulher que fofoca com o marido tá sempre tem um casamento feliz? Eu acho que é mais ou menos assim. A gente não precisa necessariamente fofocar, né? Fofoca é um pecado, eu também não gosto de fofoca, não acho necessária essa situação, mas foi assim, só para eu poder constar para vocês o que significa essa questão. Ser confidente do marido é realmente contar tudo para ele, né? Ele tá casado com você, então vocês são melhores amigos agora, né? E isso já tinha que ter acontecido lá no namoro. Então vocês têm que entender que vocês são melhores amigos, né? Então, sendo melhores amigos um do outro, um precisa ser parceiro do outro também. Tem que confidenciar as coisas, né? Então você tem que ouvir o seu parceiro, o seu marido, e ele também tem que te ouvir. E ao mesmo tempo que tem essa questão de ouvir, vocês também têm que contar as atitudes pro outro, né? Tem que ter o diálogo, tem que ter conversa. Então tem que ter confidências entre vocês, né? Aquele tipo de segredo que só existe entre marido e mulher, que você não sai espalhando, que você não vai contar para sua família, que você não vai contar para os seus amigos, é só entre vocês. Isso é importante para manter o casamento firme, isso é importante para manter os laços de vocês entre marido e mulher. Isso faz com que o casamento se fortaleça e faz com que ele entenda que você confia nele. Então seja confidente do seu marido, conte coisas para ele que você não conta para ninguém. Conte coisas para ele que você sabe que você pode confiar nele para sair contando essas coisas, né? Então, ser confidente é isso, é você acreditar e confiar realmente naquela pessoa. Então, seja confidente do seu marido, da sua... Terceiro ponto, confie no que ele fala e faz e confie mais nele, né? No que ele vai fazer. Isso vem, assim, vocês estão vendo que tá caminhando junto, né? As coisas que eu tô falando, uma tá interligando na outra. E esse terceiro ponto, o fato de você confiar mais no seu marido, né, vem justamente da confidência. Então, como você conta as coisas para ele, quando você acredita e confia mais nele, isso aqui é muito chato e é realmente bem complicado. Quando a gente pede uma coisa para eles fazerem e eles simplesmente fingem que não escuta, não dá a mínima, não confia, não vai, não faz na hora que a gente quer, porque a gente pede uma coisa e a gente quer na hora. Eu sei porque eu também, eu também sou assim. De vez em quando eu ainda fico bem desesperada nesse sentido. Mas uma coisa que eu comecei a trabalhar dentro de mim foi isso. O André, ele é bem imediatista. Então, às vezes eu peço as coisas pra ele, ele já vai e já faz. Mas tem situações que eu peço as coisas pra ele, ele fica lá deitado no sofá, ele tá lá mexendo no celular e não dá muita atenção. Então eu começo a respirar fundo e acreditar e pensar assim, ó, confia que ele vai fazer. Você já falou uma vez, você já pediu. Então aprende a confiar. Denomina aquela tarefa, confia e espera. A hora que ele for lá e fazer, você vai e agradece e assim vai virando um ciclo, né? Ele vai entendendo que ele precisa também agir dentro de casa, da mesma forma que você faz as suas tarefas, você faz as suas atuações ali, né? Porque senão a coisa não vai, senão a casa não anda, ela fica ali, vai juntando um monte de sujeira, vai ficando uma bagunça, né? Então ele também precisa colaborar, né? Então a gente tem que aprender a confiar mais no que eles falam e o que eles vão fazer. Porque isso a gente vai ativar o lado masculino deles também. A gente vai fazer com que eles entendam, que eles saibam que eles estão sendo úteis ali, né? Eles estão fazendo o papel deles de homem. Então se ele falou que ele vai fazer, beleza. Não cutuca, não fala 10 vezes a mesma coisa. Fala uma vez só. Pede uma vez, espera, fala, olha, tudo bem, eu tô te esperando, na hora que você puder, você faz. Mas meu marido não faz, eu peço 10 vezes, ele não faz. Então, tenta fazer esse teste. Tenta fazer esse teste de você pedir uma vez só e esperar. Não fez? Na hora que ele vê você fazendo, na hora que passar mais um tempo, você vai e fala de novo, fala, olha, eu preciso que você faça isso, porque senão não vai funcionar. Com poucas palavras, você não precisa falar, eu te pedi isso aqui 10 vezes, você não fez, sabe? Não fica jogando na cara, né? Então, dá algumas dicas nesse sentido, que uma hora ele vai fazer. Confia, aprende a confiar mais. Seja generosa e gentil com seu marido, isso é muito importante também. Quando a gente aflora o nosso lado feminino, a gente consegue ser uma pessoa mais generosa e mais gentil com todo mundo que está ao nosso redor. Mas a gente precisa fazer isso dentro da nossa casa também. A gente precisa agir assim com o nosso marido. Porque a função do homem é ele ser homem. Ele precisa ter essa masculinidade dentro do casamento.
Mas a gente, como mulher, a gente precisa ter o lado feminino, a gente precisa ter a feminilidade, senão como que vai conversar a coisa ali, né? Então tem que ter o lado mais feminino e o lado mais masculino, né? E se a gente quer que o marido haja com mais masculinidade, a gente precisa ser mais feminina com ele. A gente precisa ser uma pessoa mais generosa, mais gentil. E quando a gente é mais generosa e mais gentil com o nosso marido, eles sentem isso, né? Todo mundo sente, a família inteira sente, mas eles sentem que a gente está sendo mais carinhosa com eles, né? Então, seja essa mulher mais carinhosa, seja essa mulher mais virtuosa, busque as virtudes, busque ser uma pessoa mais generosa que tá ali sempre presente, que vai estar ali para escutar, que vai estar ali para acolher, para dar um abraço, para dar um beijo, fazer um carinho, porque eles precisam disso. A gente precisa também, mas como que eu vou cobrar do outro uma coisa que eu não tô fazendo? Né? Então a gente precisa ser essa mulher mais carinhosa. E ao mesmo tempo, né, na quinta dica aqui, seja mais amável. Então, se a gente é mais generosa, mais carinhosa, a gente vai necessariamente ser uma pessoa mais amável. Né? A gente vai aprender a amar mais, vai aprender a ser amada mais. Isso é uma troca, né? O amor é uma troca, uma escolha que a gente faz todos os dias. Então, quando a gente é uma pessoa mais amável, mais cuidadosa com as palavras, com o nosso jeito de agir, com as nossas atitudes, tudo isso vai levar em consideração o casamento que a gente está tendo. Tenho certeza que nenhum casal quer viver um pé de guerra dentro de casa. Nenhum casal quer passar por crises e crises, uma em cima da outra. Nenhum casal quer viver ali só brigando o tempo inteiro. É claro que as discussões fazem parte, isso faz com que o casamento fortaleça, faz com que a gente resolva problemas, mas essas discussões elas têm que estar ali para fortalecer e não para desalinhar tudo, para acabar com tudo, né, para levar a um divórcio. Isso a gente não quer, né? O casamento ele foi feito para viver a vida eterna, para durar até que a morte o separe. Então, não para durar até que a gente decida que não quer mais. Seja mais amável com as suas atitudes, com as suas palavras, que isso vai surtir muito efeito também, como você, para você como pessoa, para você como esposa, para você como mãe, se você for mãe, né? Então, no geral, assim. E a última dica, a sexta dica, que não menos importante, mas eu deixei ela por último porque a gente fala bem profundamente sobre ela, que é esteja sempre linda, se cuide, se ame, né? Então, cuide de quem você é, cuide da sua autoestima, cuide do seu cabelo, cuide da sua pele, cuide das suas unhas, né? Mas assim, cuide do seu exterior e do seu interior principalmente. E isso eu falo na questão física, falo na questão da saúde, né? Da aparência da saúde, eu falo da saúde física e mental, né? E falo da espiritual também. Né? Então a gente precisa estar com a nossa fé fortalecida, a gente precisa estar caminhando com Deus, porque senão nada acontece. Nada vai para frente. Se a gente não tem Deus em primeiro lugar na nossa vida, a gente não tem nada, absolutamente nada. Então a gente precisa acordar, agradecer a Deus, a gente precisa ter os nossos momentos de oração. Eu acordo rezando terço e durmo rezando terço. E isso é importante. A gente precisa, porque quando eu desanimei com a minha fé, eu também desanimei como pessoa, eu fiquei doente, eu senti um monte de coisa ao mesmo tempo, porque a minha fé foi desalinhando. E quando eu encontrei a minha fé de novo, eu comecei a surtir, a ver esse efeito acontecendo na minha vida. Então a gente precisa ter Deus como primeiro plano. E cuidar da nossa saúde espiritual é fundamental para tudo. E para ser uma esposa melhor, a gente tem que estar ali junto com Deus, porque Ele é para ser o nosso primeiro esposo, né? A gente tem que entender que nós somos filhos de Deus, a gente tá ali prontos ali para estar perto dele o tempo todo, ele tá ali o tempo inteiro nos atendendo, olhando por nós, cuidando da gente. Então por que que a gente não pode estar ali por perto dele também? Né? Ah, só vou chegar perto de Deus quando eu tiver com algum problema, quando eu sentir que eu tô precisando dele. Isso não é o certo que a gente tem que fazer. Nunca foi e nunca vai ser, né? Quando a gente tá passando por alguma situação, com algum problema, alguma coisa que tá nos afetando, é claro que a gente vai segurar ainda mais firme na mão de Deus, mas quando a gente não tá, a gente também tem que continuar segurando, porque ele tá ali o tempo todo, né? E a gente precisa dele, a gente precisa porque ele é o nosso combustível diário. Então, cuide da sua fé, primeira coisa. E cuide da sua aparência física e mental também. A mental eu falo porque se a sua fé tá desalinhada, com certeza a sua mentalidade também tá ali balançando, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Como eu falei, todos esses pontos que eu vim trazendo para vocês afetou muito a minha saúde mental, né? Eu tive várias crises de pânico, crises de ansiedade, essas coisas aradas tudo.
Precisei sim fazer de tratamento, uma hora eu venho contar sobre isso pra vocês. Mas assim, foi algo que eu percebi uma diferença muito grande quando eu comecei a mudar quem eu era. Porque a minha ansiedade, a minha ânsia de querer resolver as coisas sozinha e querer com que o outro fizesse o que eu tava pensando o tempo todo, me fez ficar doente. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. A gente tem que estar bem mentalmente para o outro entender que eu tô bem para eu estar bem para ele, né? Então eu tenho que cuidar de mim primeiro para eu querer cuidar dos outros, para eu querer cuidar das pessoas que eu amo. E cuide da sua aparência física, né? Se alimente bem, beba bastante água, escove os dentes direitinho. Eu sei que isso parece a coisa mais besta do mundo eu ficar falando, mas a gente não é. A gente se esquece, a gente acha que a vida tá correndo amontoada ali, a gente esquece de olhar no espelho, mas a gente se esquece de olhar para quem nós somos, né? A gente esquece de cuidar de quem a gente realmente é por fora e por dentro. Então, cuide de você, né? Cuide das suas unhas, cuide da sua pele, porque isso vai fazer muita diferença para que o outro enxergue que você se ama, né? Para que o outro entenda que ele tem que te amar mais porque você já tá se amando. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado dessas 6 dicas que eu trouxe aqui para vocês para ser uma esposa melhor. Então acompanha aqui, já se inscreve aqui no canal, não deixa de clicar no like, tá? De me seguir lá nas redes sociais, agora tô no TikTok de volta. Então, tô por lá, tô no Instagram, segue aqui que eu vou deixar os dois aqui pra vocês irem lá seguir, pra vocês acompanharem tudo em tempo real, assim. Aqui no canal nós estamos com a programação de trazer vídeo toda terça e sexta-feira, às 18 horas. Então, tem vídeo novo aqui toda terça e toda sexta, às 18 horas, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!